senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui, pelas mídias, o nosso muito boa tarde. Presidente, a reunião de hoje está bastante interessante, né? Acho que a semana passada foi uma semana bastante agitada no nosso cotidiano. Seriam muitos os assuntos que nós teríamos a trazer aqui na tribuna, mas hoje eu me reservo o direito de fazer uma fala especial pela Semana da Mulher. Então, eu gostaria, na verdade, de começar falando do que representa o dia 8 de março e a Semana da Mulher para as mulheres atuais, né? Mais do que valorizar as conquistas, eu acho que é uma semana de nós reforçarmos a luta, o avanço, para que nós, mulheres, possamos exercer todos os papéis que exercemos na sociedade atual, com garantias de que possamos fazer com qualidade, todos eles. Eu acho que isso é uma coisa nata da mulher, né? Ela se cobra em fazer tudo com muita eficiência e com muita qualidade. Então, eu gostaria aqui de colocar, na verdade, que esta semana é uma semana para que a gente faça uma reflexão do que isso representa, né? Do que essa semana vem a representar. E, para isso, eu acho importante que nós façamos alguns destaques. E aí eu faço os destaques para áreas onde eu atuo. Porque se eu fosse colocar todas aqui, a gente faria um grande pincelado, mas nós nos mostraríamos onde nós estamos avançando mais, né? E onde eu entendo que tenhamos que avançar mais e mais rápido. O empoderamento da mulher, como assim a gente pode dizer, ele, no meu ponto de vista, ele está muito centrado na questão da condição de estudo, de conquista nos ambientes de ciência, tecnologia e inovação, de conquistas nos espaços de discussão, e aí eu faço uma menção especial às câmaras legislativas e aos cargos de executivo, e também no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança e de chefia. Eu acho que quando a mulher se mostra muito nesses ambientes, nós estamos mostrando toda a força da mulher em todos os demais espaços e conquistando avanços significativos sociais e econômicos e de garantias de valorização da mulher, seja ela na questão da segurança, seja ela na saúde, na educação e tudo mais. Eu gostaria aqui de fazer uma observação com relação à questão do cenário de ciência, tecnologia e inovação, né? Que, ainda que o crescimento da participação feminina seja uma realidade, né? Considerando, por exemplo, bolsas concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, nos últimos 15 anos, há um leve aumento no percentual de mulheres em relação ao total, mantendo uma divisão quase igualitária entre homens e mulheres no total das bolsas concedidas. Em 2001, as mulheres representavam 47% do total. Em 2016, foram 49%. Né? Mas, quando os números são detalhados por modalidade e grandes áreas, as desigualdades aparecem. Então, nota-se, por exemplo, a manutenção da predominância masculina nos grupos de alto nível da produção científica, bolsistas de produtividade e pesquisa do CNPq. Em 2001 a 2016, houve um aumento de 4% das mulheres contempladas com essas bolsas, mas elas continuam na casa dos 30% no total de bolsas concedidas.
Hoje, as bolsistas dessa área representam 35% do total. Por outro lado, na modalidade de iniciação científica, que vem aí uma nova geração, porque a iniciação científica começa na graduação, então é uma geração de mulheres diferentes da minha geração, por exemplo, né? Esse cenário é invertido, já é invertido, e conta com um aumento de 5% da presença feminina entre as bolsistas de iniciação científica nos últimos 15 anos. Atualmente, do total de bolsistas dessa modalidade, 59% são mulheres. E aí a gente comemora, lógico, né? É uma geração de mulheres que chega com uma segurança muito grande, uma formação diferenciada e que, no meu ponto de vista, assim, eu acredito que seja uma geração que vem para fazer muita diferença na sociedade atual. Em relação às grandes áreas de conhecimento, ainda vivemos um cenário em que as áreas tradicionalmente masculinas continuam com a presença maciça de homens, ainda que a perspectiva apresentada com os números dos últimos 15 anos seja de maior igualdade nessa relação, tanto nas engenharias e computação, quanto nas ciências exatas e da terra. O número de mulheres bolsistas aumentou 9% em relação ao total, de 2001 a 2016, mas ainda é muito baixo em relação aos homens. São 36% de mulheres nas engenharias e 35% nas ciências exatas. Por outro lado, é interessante ainda nós fazermos uma constatação aqui com relação aos grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa que envolvem pesquisadores de todo o país, bolsistas não contemplados pelo CNPq. O último censo, realizado no ano passado, apontou uma virada no percentual de mulheres em relação ao total de pesquisadores envolvidos nos grupos. Hoje são 50,4% mulheres, enquanto, em 2000, esse número era de 43,6%. Então, é um avanço muito significativo. E, considerando ainda a liderança destes grupos de pesquisa, há também um crescimento importante. Em 2001, 39,4% dos líderes eram mulheres, e hoje esse percentual representa 46,6%. Eu gostaria ainda, presidente, de colocar aqui uma constatação das vagas de trabalho. O IBGE mostra que entre 2009 e 2013 houve um aumento da presença feminina nas vagas de trabalho formal no Brasil. O público feminino atingiu 43% de participação, enquanto 57% ficavam com os homens. Apesar do crescimento, a diferença salarial ainda é grande. Segundo os dados coletados pelo CAGED, em 2015, o salário de uma mulher formada com MBA é de 34% menor, comparado com um homem nas mesmas condições. Quanto maior o grau de instrução, maior a diferença. Outra constatação que eu gostaria de fazer aqui é com relação aos espaços de discussão, de poder, nas esferas, e aqui eu coloco municipal, e também em nível nacional. Na Justiça, por exemplo, no Supremo, só há 2 mulheres entre 11 ministros. No STJ, são 6 mulheres para 27 homens. Tanto no STF quanto no STJ, a participação da mulher é de 18,2%. Nos cargos executivos, entre os governadores, as mulheres representam 3,7%. E nos cargos de prefeitos do nosso país, 11,6%. No Legislativo, o Brasil ocupa a 155ª posição entre os 193 países num ranking da representação feminina no Legislativo. Na Câmara dos Deputados, somos 9,9%, no Senado, 16%, e aqui em Bauru,
nós somos 17,6%. Somos 3 entre os 17 vereadores eleitos. O que eu gostaria aqui de colocar ainda, presidente, com relação à discussão que foi aberta aqui. Posso concluir, presidente? Pelo Eduardo, que veio representando o Comude, com relação à dificuldade da inclusão das crianças nas escolas do nosso município, e aí não são as escolas municipais, são as escolas que estão no município. Eu gostaria de dizer que o ano passado nós fizemos visitas em todas as escolas da rede municipal. Nós sabemos da infraestrutura adequada que existe, nós sabemos dos convênios com a PAI e com a Sorri, que garantem uma complementação na formação dessas crianças com relação à inclusão, e nós sabemos que o Estado não tem os convênios que o município tem, e não tem a infraestrutura, e não dispõe nem de escolas acessíveis, nem de profissionais preparados, nem salas de recursos. E nós fizemos, na verdade, a solicitação aqui, já está agendada para esta quarta-feira, na reunião nossa da Comissão de Educação. Nós já convidamos o Estado para participar, estamos em contato com as professoras Beatriz e Liane, que são responsáveis pela educação especial no Estado, e já temos a confirmação da Secretaria Municipal de Educação, com a própria professora Isabel, que é a secretária, e a Carla, que é a responsável pela educação especial, para que nós possamos, sim, encontrar caminhos. Não é justo que só o município esteja com as escolas preparadas para receber as crianças da educação especial, e, num momento de crise em que não pode contratar, nós termos aí a deficiência, né, de um serviço a ser oferecido, porque acaba absorvendo toda a demanda do município, um déficit de 15 cuidadores e mais professores para cuidarem dessas crianças. Então, nós temos que encontrar o caminho, e o caminho, presidente, só pode ser no Estado assumindo, porque nós não podemos esquecer que no município, escolas de 6º ao 9º ano, nós temos apenas 5. Então, realmente, fica impossível para o município absorver toda a demanda da educação especial. E com relação ainda, presidente, só para concluir, com relação ainda à questão da educação, falando do Dia Internacional da Mulher, é importante a gente dizer que 50% das mulheres do nosso país, depois da maternidade, não voltam ao mercado de trabalho, justamente por falta de estrutura escolar para acolher as crianças. Obrigada, presidente.